Olá, amigos e amigas. É com muita satisfação que uma vez mais estamos aqui, precisamente neste canal abençoado, o canal do YouTube, nosso amigo, nosso companheiro, Bate-Papo com Caetano. E nós estamos com esta proposta deste seriado em trazermos para você revelações dos altos céus através da palavra de Deus e nesta oportunidade com o tema As 7 Igrejas do Apocalipse. Você que assistiu à primeira aula, a saber, a aula à igreja de Éfeso, se você ainda não assistiu, volta lá para você assistir. Acredite, você será abençoado. Eu acredito que o conhecimento que você vai adquirir, isso o ajudará e muito na tua trajetória, na tua caminhada. E hoje, nesta feita, estamos aqui nesta oportunidade com a segunda carta, precisamente à igreja de Esmirna, uma carta de João endereçada à igreja de Esmirna, a qual o Senhor Jesus o mandou com que ele escrevesse. E eu estou deveras alegre por tudo que Deus tem feito e está fazendo, e eu acredito que será uma bênção para a glória de Deus. De antemão, eu quero te convidar nesta oportunidade a pegar papel e caneta, porque eu tenho por certo que você sairá daqui abençoado em nome de Jesus. Sem mais delongas, também quero te pedir, se possível for, que você deixe seu like e ao mesmo tempo também compartilha para o teu amigo, para o teu vizinho, compartilha nos grupos da família, nos grupos do bate-papo, enfim, porque muitas pessoas necessitam e precisam ser também alcançados através da palavra de Deus, certo? Agora eu quero pedir a você, se você tem uma Bíblia, quer no teu tablet, quer no teu celular, ou até mesmo na tua Bíblia em forma aí de papel, pegue ela comigo agora e localize o livro de Apocalipse, nesta oportunidade no seu capítulo de número 2, onde iremos estar discorrendo aqui do versículo 8 ao versículo de número 11. E eu quero contar com você e eu tenho por certo que você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus, ok? Eu vou ler aqui alguns versículos para nós darmos início. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do seu versículo de número 8, que diz assim: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem ser judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Jesus. Meus amados, queridos, você que é leitor da palavra de Deus, você que é um amante do conhecimento das Sagradas Escrituras, estamos agora neste seriado com as 7 cartas da igreja do Apocalipse, revelado de uma forma como você nunca viu, e hoje iremos meditar na segunda carta direcionada à segunda igreja, precisamente a igreja de Esmirna, ok? Se nós pararmos para observar, queridos, a cidade de Esmirna, eu quero pontuar isso aqui, se possível você anote, entre muitas cidades que tinham e que existiam na época em que essa carta foi direcionada, a cidade de Esmirna, ela era considerada a mais rica. Ela era considerada a cidade mais opulenta da sua época. Uma cidade que tinha muitos teatros, muitos estados olímpicos, uma cidade bem provida, uma cidade que tinha muitas riquezas dentro dela. Quem não queria morar, quem não queria fazer parte do contexto da cidade de Esmirna? Pois bem, para esta cidade rica, o Senhor Jesus, ele vai mandar com que João escreva e envie uma carta direcionada para esta igreja.
Então, se você parar para observar, a cidade de Esmirna também, ela era uma cidade que, nesta cidade, havia muitos habitantes. Estima-se aproximadamente mais de 50 mil habitantes na cidade de Esmirna na sua época. Se você não sabe, a cidade de Esmirna, em meio a todas as outras cidades que sumiram do mapa, ela hoje ainda existe com aproximadamente 255 mil habitantes. Ok? E o que me chama a atenção para a cidade de Esmirna é o significado do seu nome. Se você parar para observar, Esmirna, por sua vez, ela tem o seu significado. A palavra Esmirna, ela vem de mirra. Ela vem de mirra. E todos nós sabemos que mirra é uma plantação, ou seja, é uma erva amarga. Mirra, ela, além de ser uma erva amarga, ela também, uma vez que imprensada, era extraída da mirra algo, substância, no qual servia no fábrico de perfumes e também servia para o embalsamento. Então, observe que coisa interessante. O significado de Esmirna quer dizer uma erva amarga. Note isso aí, que isso é interessante. E se nós pararmos para observar, o Senhor Jesus, como nós viemos falando na aula anterior, precisamente na carta endereçada à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus, ele se apresenta, como em todas as outras cartas, posteriormente, o Senhor Jesus vai se apresentar. E Jesus, ele se apresenta para esta igreja, para este povo que servia, que adorava, que glorificava e que servia a Deus. E o Senhor Jesus, ele vai se apresentar. E ele começa se apresentando precisamente aqui no versículo de número 8. Olha o que o texto vai dizer. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então observe que coisa interessante, que o Senhor Jesus, ele começa se apresentando como aquele, ou seja, que é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. E ele vai continuar falando para os nossos corações de maneira sobrenatural. Agora, algo me chama a atenção. Quando os moradores, os crentes da época, receberam esta carta, e recebe esta carta com Jesus se apresentando, dizendo: assim diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Por que é que Jesus está falando isso? E aqui nós aprendemos duas lições. Primeiro, é que Jesus está usando as letras do alfabeto, alfa e ômega, a saber, o alfabeto grego. Ele está dizendo: eu sou o alfa e eu sou o ômega, ou seja, Cristo estava se apresentando para aquela igreja dizendo da seguinte forma: eu sou o primeiro e eu sou o último. Antes de mim não houve e depois de mim não verá. Por que Cristo diz isso? Porque a cidade de Esmirna também era uma cidade idólatra. Era uma cidade onde existia muitos templos voltados para os deuses pagãos da sua época. Então Jesus está se manifestando dizendo: nesta cidade não existem muitos deuses, porém eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Salvador. Deus, na pessoa bendita de Jesus, se manifesta como aquele que é, aquele que era e aquele que estava por vir. Então, faz-se necessário nós pontuarmos esta verdade aqui. E ele continua dizendo que foi morto e reviveu. Aqui eu aprendo duas lições. Papel e caneta para você anotar, porque isso é de suma importância. Essa igreja de Esmirna, ela era uma igreja, a cidade de Esmirna, melhor dizendo, era uma cidade que foi morta e reviveu. Isso, a cidade de Esmirna, ela era uma cidade que foi morta e que também reviveu. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Por quê?
Porque essa cidade de Esmirna, essa cidade ela sofreu alguns ataques, passou por alguns processos catastróficos que aconteceu na sua época, onde o estudo vai dizer que aquela cidade ela enfrentou muitos terremotos na sua época. E chegou um certo momento em que a cidade de Esmirna desapareceu. Mas como ela era uma cidade rica, uma cidade opulenta, a tradição, as histórias, os historiadores vão dizer que ela não precisou de subterfúgio, não precisou de apoio, não precisou de recurso de outra cidade. Ela mesmo se ergueu. Ou seja, esta cidade, ela foi uma cidade que outrora morreu, mas foi uma cidade que depois reviveu. Então, quando Cristo diz, usando o seu servo João, para escrever, precisamente no versículo número 8, eu sou aquele que foi morto e reviveu, os moradores da cidade de Esmirna já estavam compreendendo o que é que Cristo estava querendo dizer. Glória a Jesus. Outro ponto interessante é que você há de convir comigo que quando Jesus estava exercendo o seu ministério terreno, Jesus ressuscitou muitas pessoas. Haja vista desde os primórdios, os profetas, os patriarcas, matriarcas, os juízes, muitos homens também foram ressuscitados. A saber, Eliseu foi usado para ressuscitar o filho de uma mulher. Então observe que pessoas naquela época morreram, mas também puderam desfrutar de um milagre sobrenatural da ressurreição. Aquele soldado morre na batalha e a história conta que ele é lançado em uma cova, justamente na cova onde estavam os restos mortais de Eliseu. Quando aquele cadáver toca no corpo, nos ossos, melhor dizendo, de Eliseu, ele ressuscitou. Então observe que muitos homens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, morreram e ressuscitaram. Mas todos que morreram e ressuscitaram, morreu novamente. Olha que coisa interessante. Morreram novamente e estão aguardando agora a ressurreição do último dia. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus está dizendo que ele foi aquele que morreu, porém aquele que reviveu. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é de suma importância nós anotarmos isso aqui. Jesus está dizendo assim, ó, eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Glória a Jesus. Assim como a cidade de Esmirna um dia morreu, um dia sumiu e depois ressurgiu novamente, Jesus estava dizendo, eu sou aquele que morreu e que viveu. E estou vivo hoje para a glória do Todo-Poderoso, onde é me dado todo o domínio, todo o poder, nos céus e na terra. Louvado seja o nome de Jesus para tudo sempre. E esta igreja de Esmirna, se você parar para observar, entre as 7 igrejas, onde nós iremos estar discorrendo aqui, Esmirna é a única igreja a qual não recebe crítica. Esmirna é a única igreja que só recebe elogios do Senhor Jesus. Coisa interessante. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus começa dizendo assim, para esta igreja de Esmirna, verso 9, conheço as tuas obras. Glória a Jesus. Conheço as tuas obras. Interessante. Glória a Jesus. Jesus estava elogiando esta igreja, dizendo que conhecia as suas obras. E todos nós sabemos que estas obras aqui, ela aborda de um modo geral, tanto as obras físicas, tanto as obras secular, tanto as obras do cotidiano, do dia a dia, quanto as obras espirituais. Então Jesus estava dizendo para esta igreja, conheço as tuas obras. Outro ponto interessante, ele continua dizendo, e tribulação. Meu Deus,
Jesus estava dizendo: conheço as tuas obras e tribulação. Vale ressaltar aqui, queridos, que o contexto, o pano de fundo em que esta carta foi direcionada para a igreja de Esmirna vai nos mostrar que foi um período em que a igreja de Esmirna estava enfrentando as suas maiores perseguições na época. Meu Deus, os imperadores, os governadores matavam os crentes porque gostavam de matar. Jogavam os crentes dos altos penhascos. Esfolavam os crentes nas praças. Queimavam os crentes em meio às praças públicas para todo mundo ver. Era uma igreja que estava enfrentando um verdadeiro martírio. Mas o Senhor Jesus estava dizendo para aquela igreja: conheço as tuas obras. Se você quer saber o significado desta fala de Jesus, conheço as tuas obras, eu vou te pedir para você voltar lá na primeira aula, precisamente na carta endereçada à igreja de Éfeso, porque nós gastamos lá aproximadamente uns 5 a 8 minutos só falando acerca disso, do significado, o porquê que Jesus diz isso. Conheço as tuas obras, ok? E ele vai e diz: e tribulação. A palavra tribulação aqui, ela é uma palavra oriunda do grego, que quer dizer tríplice. E esta palavra tríplice, ela significa perseguição, pressão e opressão. Ou seja, esta palavra tríplice no grego, ela dá a ideia de um aperto, um sufoco, um esmagamento. Ah, Jesus, olha que coisa interessante. Esta palavra, a palavra tríplice, vinda do grego, ela significa perseguição, pressão e opressão. E qual é a ideia que nós temos aqui? É que esta palavra está dizendo assim: este povo está passando por um aperto. Jesus estava dizendo: conheço a tua tribulação, conheço o aperto que você está passando, conheço o sufoco, conheço o esmagamento. Então, observe que coisa terrível. Glória a Jesus. Esta igreja estava vivendo um verdadeiro aperto, um verdadeiro esmagamento. Meu Deus, lembra que nós falamos lá atrás que a palavra Esmirna, ela é oriunda de mirra, uma erva amarga? Pois bem, esta palavra, esta erva amarga, ela era imprensada, ela era esmagada e extraía dela algo interessante, a saber, substâncias que iria servir como perfume e substância que iria servir para embalsamento. Eu não sei se você pegou isso aqui, mas se fosse você, eu anotava o que é que eu vou te dizer aqui agora. Glória a Jesus. Esta palavra, a saber, a tribulação que esta igreja estava enfrentando, provocava nesta igreja algo tremendo, algo sobrenatural, a saber, a igreja de Esmirna, quanto mais ela era sufocada, quanto mais ela era apertada, quanto mais ela era esmagada, mais ela produzia. Grave isso. Esta é a proposta de Jesus para a igreja do século 21. Glória a Deus. Quanto mais as provações, as tribulações nos sufoca, nos aperta, nos amarga, nos esmaga, mas nós precisamos produzir. Glória a Jesus. A pergunta que não quer calar é: o que é que você está produzindo em meio às tribulações da vida? Glória a Jesus. O Senhor me chama, o Senhor te chama, o Senhor nos chama para produzir em meio às tribulações. Esta era a igreja de Esmirna. Jesus estava dizendo: conheço a tua tribulação. Glória a Jesus. Conheço o teu sufoco. Conheço o aperto que você está vivendo. Conheço o esmagamento que você está enfrentando.
Louvado seja o nome de Jesus. E ele continua dizendo: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Irmãos, olha que coisa interessante. E pobreza. Jesus, se você parar para observar, a cidade de Esmirna, ela tem tudo a ver com a igreja. É uma cidade rica, mas a igreja é pobre. Era uma cidade que estava vivenciando o apogeu da sua imoralidade, da sua idolatria, mas lá tinha uma igreja que estava adorando e sendo elogiada pelo Senhor Jesus. Aí, Cristo agora vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação e pobreza. O interessante, queridos, é que existe dois significados, ou melhor dizendo, existe duas palavras dentro desse contexto aqui para pobreza. Louvado seja o nome de Jesus. Essas duas palavras, oriunda do grego, a primeira palavra que nós podemos aplicar aqui para pobreza, vindo do grego, é potecheia. E a palavra potecheia dá a ideia de pobreza extrema. Era o indivíduo que ele era tão pobre que ele servia, melhor dizendo, ele procurava se alimentar com os restos que ficava e que era jogado nos cantos e nos lixos da cidade. Então observe, existe duas palavras para a pobreza, note isso aí: potecheia, que quer dizer pobreza extrema. A segunda aqui, querido, é peninha. Peninha é o homem que carece do essencial, ou seja, é um indivíduo pobre, é um indivíduo que não tem muitos recursos, ele só carece do essencial. Dentro deste contexto, existia essas duas classes de pessoas que serviam a Deus dentro da igreja de Esmirna. Existia o pobre extremo e existia o pobre que só carecia do essencial. Porque quando o convite era feito, quem quer aceitar Jesus, a tradição, a história, os historiadores vão nos contar que a maioria das pessoas que aceitavam a Cristo na sua época eram pobres. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Agora, o que me chama a atenção aqui, queridos, é que os crentes que serviam a Deus em Esmirna, eles não eram pobres por falta de trabalho. Eles não eram pobres porque eram preguiçosos. Anote isso aí. Existe a pobreza oriunda do indivíduo que cruza os braços e fica esperando as coisas acontecer, as coisas cair do céu. Então, o ser humano começa a passar a vivenciar um extremo na sua vida. Haja vista, a Bíblia vai dizer que o homem, se ele quer, Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, quem tem fome, come em casa. Quem não quer trabalhar, não coma. Jesus também, das suas palavras, vai dizer que o homem comeria, lá em Gênesis, o patriarca Moisés vai dizer que o homem iria comer do próprio suor do seu rosto. Então, a igreja de Esmirna, os crentes da igreja de Esmirna, eles não eram pobres porque não tinham trabalho. Eles eram pobres devido a algumas coisas que começou a acontecer precisamente quando eles aceitaram a Jesus. Note isso aí para você não esquecer. O que é que estava levando os crentes de Esmirna a ficarem pobres? Pontos interessantes. A história vai nos dizer que os crentes de Esmirna, eles estavam sendo pobres, estavam passando por uma situação de pobreza, porque na sua época, os crentes, eles começaram a sofrer perseguições. Eles começaram a enfrentar perseguições tão extremas que os historiadores vão nos dizer que as suas terras, as poucas terras que os arminianos tinham, elas eram confiscadas, grave isso, ou seja, os imperadores da época, os governadores da época, em uma forma de castigar os crentes, em uma forma de oprimir os crentes, eles diziam: ou você nega esse Cristo e reconhece César como Deus, reconhece o imperador como Deus, adora os governadores, os imperadores, ou vocês irão passar apertado. Como os crentes de Esmirna estavam decididos no que queria, eles não negavam Jesus. Aí
Os imperadores e os governadores na época, como uma forma de castigar, de dar o troco aos crentes herminianos, o que eles faziam? Eles confiscavam a terra, eles levantavam calúnias, eles diziam que os crentes herminianos eram provocador e divisores de família, ou seja, a igreja de Esmirna começou a ser caluniada por uma coisa que não fazia, começaram a perder os seus bens, começaram agora a ter que ralar mesmo, sabe, para sobreviver. Então, a pobreza dos crentes da igreja de Esmirna estavam vindo devido a estas condições, estas situações. Eles caluniavam os crentes, eles diziam que os crentes eram canibais, porque no dia da ceia eles liam a mensagem e em algumas falas que eles falavam, eles diziam que aquele que não comesse da carne e não bebesse do sangue não tinha parte com o Senhor Jesus, o que está escrito lá em João. Então, os herminianos começaram a sofrer calúnias, sendo defamados pelos imperadores, por pessoas da época que tinham ódio, que tinham raiva dos crentes, como canibais, divisores de famílias, sabe, provocadores de uma seita que não existia, enfim. Então, a pobreza começou a infiltrar de um modo tão terrível na vida dos crentes de Esmirna, que o Senhor Jesus agora ele vai começar a tratar com esta igreja de maneira sobrenatural. Observe aí outro ponto interessante. Jesus está dizendo: conheço as tuas obras, tribulação e a pobreza. Abre um parênteses. Quem vai falar não sou eu. Jesus diz: mas tu és rico. Glória a Jesus. Aos olhos dos moradores, dos imperadores, dos grandes, dos ricos da cidade de Esmirna, aquela igreja era pobre. Mas para Jesus, aquela igreja era rica. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu não sei se você parou para pensar em algo interessante. E eu queria que você notasse isso aí. A igreja era considerada como pobre, mas aos olhos de Cristo, aquela igreja era rica. Rica em quê? Nas suas riquezas espirituais. Aquela igreja tinha tudo que a prata não compra, o ouro não compra, o dólar não compra, o euro não compra, o real não compra. Aquela igreja, ela tinha a presença do Espírito Santo. Aquela igreja tinha os dons espirituais. Aquela igreja era uma igreja que tinha os profetas, tinha os levitas, os adoradores. Aquela igreja tinha a presença de Cristo, que é o mais importante de que qualquer riqueza que você imaginar. Então, eu quero abrir um parênteses nesta oportunidade e liberar esta reflexão de Deus para você. Talvez você está assistindo este episódio agora, você está assistindo esta aula aqui no Bate-Papo com Caetano, neste canal abençoado, e quem sabe você volta e meia coloca a tua cabeça no travesseiro e você começa a se maldizer, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. Eu quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Você é rico. Existem os céus te esperando. Existem os céus me esperando, onde o escritor João vai dizer que lá as ruas são de ouro, águas cristalinas. Lá o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá pranto, não haverá dor. Oh glória! E o Senhor Jesus estará nos servindo. Que maravilha! Então, glorifique a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Se você parar para observar, aos olhos de Deus, existem homens ricos que são pobres. E aos olhos de Deus também existem homens que são pobres, mas são ricos. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas pessoas que se consideram ricos, mas aos olhos de Deus é pobre. E quantas pessoas que aos olhos de Deus é pobre, mas o Senhor o considera como rico.
Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então vale nós ressaltarmos isso aqui. E eu costumo dizer uma frase interessante. Um homem pobre, mas crente. Um homem pobre, mas que serve a Deus. Um homem pobre, mas que professa uma fé no Senhor Jesus. Ele é mais rico. Ele é 10 vezes, 1000 vezes mais rico, aleluia, de que qualquer pessoa opulenta que desfruta de maiores riquezas. Glória a Jesus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena professar uma fé no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos continuar aqui. Ele continua dizendo: conheça as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Olha que coisa interessante. Dentro desta igreja de Esmirna existia um povo que eram blasfemadores. Existiam pessoas que blasfemavam. Existiam pessoas que usavam de malícia e que saíram do meio deste povo, que estava dentro deste povo. E este povo, olha o que o texto vai dizer: conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Isso é Jesus dizendo que conhecia, viu? E aí ele vai continuar dizendo, conheça as tuas obras de tribulação e pobreza, verso 9, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus. Jesus está dizendo que ele conhecia as obras da igreja de Esmirna, conhecia a tribulação e conhecia a pobreza. Assim também como Jesus vai dizer, e conheço também a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são. Irmão, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Jesus está dizendo, eu conheço a igreja de Esmirna. É uma igreja que passa tribulação, é uma igreja pobre, é uma igreja que eu conheço as suas obras, assim também como o Senhor Jesus conhecia aqueles que blasfemavam, que diziam ser judeus e não era. Eu não sei se você está pegando isso aqui, ninguém engana Deus. Jesus está direcionando João, mandando João escrever esta carta para direcionar para a igreja de Esmirna, dizendo assim, ninguém me engana. Eu não sei se você já parou para perceber isso. Eu posso enganar alguém. Eu posso enganar o meu pastor. Eu posso enganar um amigo meu. Assim também como você, qualquer ser humano pode enganar o seu amigo, o seu companheiro, sabe? Enganar o seu pastor. Mas a Deus ninguém engana. Ou seja, na presença de Deus não existe camuflagem, porque o Senhor conhece todas as coisas. Jesus estava dizendo que ele conhecia a blasfêmia. Tinha pessoas que estavam na igreja, mas estavam blasfemando. E você sabe qual é o significado da palavra blasfemar? É rejeitar. Ou seja, pessoas que estavam servindo a Deus de aparência, mas estavam rejeitando o Deus aqui. E o Senhor Jesus estava dizendo, eu conheço a blasfêmia. E vocês que dizem ser judeus e não são? Era Jesus dizendo em outras palavras, e vocês que dizem ser crente, mas não é? Vocês estão pegando isso aqui? Glória a Jesus. Eu quero liberar esta palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Chegou o tempo, não vai chegar não. Chegou o tempo é hoje, o tempo é agora. De o Senhor Jesus começar a desmascarar quem é e quem não é. Quem faz e quem não faz. Quem pode e quem não pode. Quem tem e quem não tem. A oportunidade é essa. O momento é este. Já chegou. Eu não sei se você há de vir comigo. Olha quantos escândalos ultimamente vem acontecendo. Eu não vou dizer a data, mas eu vou dizer o ano. O ano em que este vídeo está sendo gravado é o ano de 2022. É só você fazer uma retrospectiva de 2 anos para cá. Quantas quedas, quantos declínios espirituais, quantas imoralidades têm vindo à tona, quantos escândalos têm vindo à tona no meio do povo cristão.
O que é isso? É a capa caindo. É a máscara caindo. É Jesus dizendo assim, ó, eu conheço aquele que se diz é e é. Assim também como eu conheço aquele que se diz ser, mas não é. Eu não sei se você pegou isso aqui. Glória a Jesus. Chegou o momento e a oportunidade é essa. Ele vai dizer, conheço a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Irmãos, é para a gente clamar misericórdia. É para a gente clamar misericórdia. Existia um povo que servia a Deus e dentro deste povo existia outro povo que era a sinagoga de Satanás. Eram os adébitos, eram os verdadeiros adébitos do cão. Você está entendendo isso aqui? Glória a Jesus. O Senhor está te trazendo nesta oportunidade para abrir os meus olhos e abrir os teus olhos. O negócio está sério. Assim como aconteceu na igreja de Esmirna, está acontecendo nos nossos dias atuais. Vocês estão entendendo? Versículo 10. Vamos lá para nós encerrarmos. Verso 10. Olha o que Jesus diz. Nada temas das coisas que há de padecer. Jesus está dizendo, não temas. Não temas as coisas que vocês vão padecer. Ou que você há de padecer. Porque os crentes estavam morrendo. Eles eram caçados como animais para serem martirizados. Ei, diga-se de passagem, a fé dos crentes de Esmirna era tão grande que alguns deles se entregavam para ser martirizados. Eles se entregavam. Os historiadores vão dizer que alguns crentes de Esmirna, quando eles eram lançados nas arenas para serem mortos, comidos pelos animais ferozes, alguns deles partiam para cima do animal e abraçavam para morrer mais rápido, porque eles queriam se encontrar logo com o Senhor Jesus. Então, Cristo estava dizendo assim, ó, nada temas das coisas que há de padecer. É Jesus abrindo os olhos daquela igreja. Ele estava dizendo, ó, não tem para onde correr, não temas, não tenha medo das coisas que vocês vão padecer, porque está vindo coisa aí. E não era fácil. E ele continua dizendo, eis que o diabo, verso 10, lançará alguns de vós na prisão. Olha que coisa interessante. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Para com que vocês, esse tentado aqui, eram para com que eles negassem. Eles iriam ser tentados porque Deus não tenta. Olha que coisa interessante. Deus prova. Tiago vai dizer que Deus não tenta. Deus prova. Certo? O diabo tenta. Isso é interessante. E ele está dizendo isso, que o diabo vai pegar vocês, algum de vocês, e vão lançar na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Quantos dias? 10 dias. Era Jesus dizendo assim, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Ele estava dizendo assim, ó, essa tribulação vai ter um tempo. Essa tribulação não é para sempre. Essa tribulação tem um período. E qual é o período? Qual é o tempo? 10 dias. Certo? Aí ele vai dizer assim, porém, ser fiel até a morte. A pergunta é, como ser fiel até a morte em meio a tanta tribulação? Em meio a tantas tentações com base no contexto? Em meio a tantas perseguições, a tantas calúnias? Glória a Jesus. Quando o Senhor Jesus fala assim, irmãos, ser fiel até a morte, os herminianos entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E anote isso aí para você não esquecer. Existiam muitas cidades na época, circunvizinhas, juntamente com Esmirna, que disputavam para ver qual delas seriam mais fiel a Roma. E os historiadores vão nos contar que a cidade de Esmirna, os moradores de Esmirna, eles eram fiel a Roma desde os primórdios.
Foi tanto que eles foram premiados. A cidade de Esmirna foi premiada pelos romanos por ser a cidade mais fiel a Roma. Então, quando Jesus diz assim, ser fiel até a morte, a cidade de Esmirna estava entendendo e compreendendo o que Jesus estava querendo dizer. Era porque aquela cidade era uma cidade fiel a Roma. Era uma cidade que fizesse o que fizesse, elas eram fiel a Roma, fiel na idolatria, fiel no tributo, fiel nos impostos. Você está entendendo? Então esta igreja é uma igreja que era fiel a Roma. Então Jesus está dizendo, ser fiel até a morte. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, fica esta pergunta para nós. Como ser fiel? Nos nossos dias atuais, em meio ao mundo que está entregue ao relativismo, em meio a um mundo que tudo conspira contra a nossa fé, tudo vem de encontro àquilo que a gente professa. Glória a Jesus. E infelizmente, muitos não conseguem ser fiel. Muitos acabam omitindo, sabe? Muitos acabam se corrompendo, se vendendo, sabe? Muitos acabam se comprando, se entregando aos pontos. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil. Uma coisa é você ser fiel quando todas as coisas estão conspirando positivamente bem. Outra coisa é você ser fiel quando tudo conspira negativamente. Luta na família, luta no lar, tribulação com os filhos, guerra com os vizinhos, sabe? E muita coisa. E Jesus estava dizendo para esta igreja, eu sei que vocês estão sendo martirizados, eu sei que a terra de vocês estão sendo confiscada, eu sei que a tribulação é grande, eu sei que o diabo já pegou algum de vocês e lançou na prisão, mas a palavra de Cristo é ser fiel até a morte. Glória a Jesus. Ser fiel até a morte. E aí? É possível sermos fiéis até a morte? Com certeza sim. Porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é aquele que pega pela nossa mão direita e diz, não temas porque eu sou contigo. Para os que fossem fiel, ele vai dizer assim, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória a Jesus. Por que é que Jesus falou isso? Vou dar para vocês a coroa da vida. Na cidade de Esmirna existiam os Jogos Olímpicos. E os participantes e os atletas que participavam dos Jogos Olímpicos da cidade de Esmirna, eles participavam, corriam em busca de um prêmio chamado Troféu de Louros. Troféu de Louros, certo? Então todos eles corriam em busca de um prêmio. Este prêmio era o prêmio Troféu de Louros. E Jesus está dizendo assim, os moradores de Esmirna, os atletas que participam dos Jogos Olímpicos de Esmirna, eles ganham uma coroa, eles ganham um troféu de louros que é corruptível, que perece. Mas para vocês que permanecerem serem fiel até a morte, glória a Jesus, vão desfrutar da coroa da vida. Oh, glória a Jesus. E só quem tem coroa é quem já usou uma coroa. Glória a Jesus. Então Cristo estava dizendo, eles vão receber um troféu corruptível e vocês vão receber um troféu, uma coroa incorruptível. Onde o ladrão não entra, não mina, a traça não corrói, o ferrugem não consome e lá o diabo não pode fazer nada. Vocês vão receber a coroa da vida. Versículo 11, para nós encerrarmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você chegou nessa parte e você está pensando assim, agora eu quero saber o que é que significa isso, porque eu sempre ouço alguém dizer, quem tem Espírito, ouça o que
Quem tem ouvido, melhor dizendo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora eu quero saber o significado, por que Jesus disse isso? Volta lá na primeira aula, precisamente na carta aos Efésios, que nós já fizemos um apanhado lá no geral, o porquê que Jesus disse isso, ok? Vamos para a parte B, parte final do versículo, que diz assim: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer? O que vencer? Glória a Jesus. Todas as cartas, em todas estas 7 cartas, tem o vencedor e tem o perdedor. Eu já falei isso lá na primeira aula. Volta lá e você vai entender isso aqui. Aí Jesus está dizendo: o que vencer? Não era para todos. Para os que vencessem, o que é que iria acontecer? Não receberia o dano da segunda morte. Que dano é esse, irmãos, da segunda morte? Glória a Jesus. Porque eles estavam sendo martirizados. Já estavam recebendo o dano da primeira morte. A morte física. O dano da primeira morte. O que era o dano da primeira morte? Eram as forcas. O que era o dano da primeira morte? Era as fornalhas de fogo. Eram os animais ferozes. O que era o dano da primeira morte? Era as bestas feras. Eram as fogueiras, sabe? Eram os penhascos onde os crentes eram lançados de alto a baixo. Dano da primeira morte, morte física. Aí ele estava dizendo assim: para vocês que vencerem, vocês vão ter coroa da vida e vocês vão desfrutar também do dano. Vocês não irão desfrutar, melhor dizendo, do dano da segunda morte. Sabe qual era o dano da segunda morte? A morte eterna. Era a morte eterna. Porque você há de convir comigo que existe 3 tipos de morte. Nota isso aí. 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Jesus estava dizendo, para o que vencer, de maneira nenhuma vocês vão receber o dano da segunda morte. Louvado seja o nome de Jesus, que é a morte eterna, a saber, ao lado de Satanás. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia da igreja do século 21, e que nós não venhamos desfrutar do dano da segunda morte, mas que nós venhamos desfrutar da vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Eu quero desde já te agradecer por você ficar comigo, por você ficar conosco aqui até o final. E não esqueça, você que ainda não compartilhou, você que ainda não deixou o teu like, você que ainda não comentou, você que ainda não mandou a sua dúvida, não deixou a sua dúvida aqui nos comentários para nós respondermos, aproveita, deixa a tua dúvida aí, sabe, no chat, que nós vamos estar sempre que possível, respondendo, tirando as dúvidas, ok? Compartilha aí no grupo dos amigos, pega esse aviãozinho e sai compartilhando, reaja, faça alguma coisa, porque nós estamos aqui nos dando, entregando este conteúdo para você, sabe, de coração, vindo do coração de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesta feita para na próxima aula, no nosso próximo estudo, no nosso próximo encontro, onde iremos estar estudando sobre a terceira carta, precisamente endereçada à igreja de Pérgamo. E se você perder esta terceira carta, este terceiro estudo, você vai ficar muito triste. Então eu quero te convidar no nosso próximo encontro a prover o Senhor. Será em um desses próximos sábados, precisamente. Tenha tão somente por certo, será uma bênção, ok? Aqui abaixo deste vídeo vai estar na descrição, abaixo deste vídeo, vai estar o link das minhas redes sociais. Você que não me acompanha ainda, através das redes sociais, que é Facebook, Instagram, o meu canal também no YouTube, Alex, produtor de conteúdo. Você que ainda não adquiriu um dos nossos cursos,
Temos aqui na descrição deste vídeo um curso que já está pronto, já está preparado para você que é pregador, para você que é professor, para você que é pastor, para você que é ensinador, ou até mesmo para você que é um crente comum, assim como eu também, e que é amante em querer continuar adquirindo conhecimento. Vai ficar um curso aqui específico precisamente acerca do livro do profeta Jonas, versículo por versículo. Tá uma bênção, são revelações profundas de Deus para com as nossas almas, para com a tua vida, e eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, ok? Vai estar na descrição deste vídeo aqui os links, precisamente também o link de um dos nossos cursos, o curso o livro do profeta Jonas como você nunca viu, ok? Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui, que o Espírito Santo possa continuar te ajudando, te abençoando, sabe? Pegando pela tua mão direita, te ajudando nesta caminhada, nesta trajetória. Eu quero agradecer também a oportunidade do canal Bate-Papo com Caetano, né? Por estar abrindo este espaço. Que Deus em Cristo nos abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.